O Oscar mudou tudo. Será? Um tema pedido por vocês que foi: Pedro, me explica as novas regras do Oscar que a Academia anunciou no ano passado. o que muda, o que continua igual. E não é que pesquisando eu descobri que elas até vêm com uma pegadinha, mas calma que eu já explico. Primeiro vamos recapitular um pouquinho. O assunto diversidade anda muito frequente no Oscar negativamente, né? Nos últimos anos a gente teve uma situação que pegou bem mal, que foi o Oscar So White, 2 anos seguidos, 2015 e 2016, onde todos os atores indicados a melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, eram brancos, né? Mais de 20 pessoas, 2 anos seguidos, todos brancos. Há quem dissesse na época que talvez simplesmente não tivessem tido negros que se destacassem, mas vamos concordar que é fácil todas as indicações irem para brancos se 90% dos filmes são estrelados pelos brancos. Probabilidades. E não aconteceu apenas um ano, foram 2 anos seguidos, então pegou bem mal. E além dessas polêmicas que vem circulando o Oscar, tanto essa quanto outras, o Oscar vem enfrentando uma constante perda de audiência, né? A celebração em si, a premiação, vem cada vez tendo menos audiência e menos audiência. E eles querem mudar, obviamente, então o que a gente faz para fazer mais pessoas assistirem, mais pessoas se interessarem pelo Oscar. E pensando justamente nisso, em como trazer mais dessas pessoas e se livrar dessas polêmicas, que a Academia vem tentando trazer mais diversidade. Uma das medidas que vem dando resultado é justamente na hora que eles chamam novos membros, né? Eles vão chamando novas pessoas da área do cinema para serem membros da Academia e, portanto, votarem nos filmes, eles vêm dando espaço para muitos mais atores e realizadores negros e mulheres, e latinos, e asiáticos, e tudo mais. E assim você começa já a trazer rostos diferentes, né? Estilos diferentes de filmes. Porém, agora a Academia resolveu ir ainda mais longe e, além de diversificar os seus votantes, também está procurando incentivar que as produtoras e os estúdios também diversifiquem. Porque, né, não faz muito sentido, por exemplo, você ter muitas pessoas que votem fora da caixa se não tiver opção fora da caixa para elas votarem. E então que foram criadas novas regras do Oscar para a categoria de melhor filme, né? Todas as outras categorias continuam normal, qualquer filme pode concorrer. Como é que vai ser? Todo filme que quiser concorrer vai ter que preencher um arquivo confidencial, não é isso. Você está no arquivo confidencial! A Academia criou 4 padrões e em 2022 e 2023, para o filme competir, ele vai ter que provar que ele se encaixa em um desses padrões, qualquer um dos 4. Pode se encaixar nos 4 também, mas ele precisa se encaixar em um, e aí ele já está apto a competir a melhor filme. Ele preenche lá um formulário secreto, e aí ele comprova que encaixa em uma das regras e tá feito. Isso em 2022 e 2023. A partir de 2024 em diante, aí o filme tem que fazer a mesma coisa, só que tem que se encaixar em pelo menos 2 dos padrões, metade. E afinal, quais são esses padrões? Padrão A, representação na tela. Esse padrão a gente tem 3 pontos e se o filme se encaixar em qualquer um deles, já está apto ao padrão A. O primeiro ponto é atores principais. Ao menos um dos seus protagonistas ou coadjuvantes importantes tem que ser de algum dos seguintes grupos étnicos: asiáticos, hispânicos, negros, indígenas, do Oriente Médio, do Norte da África, havaianos ou de outras ilhas do Pacífico e outras etnias subrepresentadas. O segundo ponto é elenco. Ao menos 30% do elenco secundário ou papéis menores ser de 2 desses grupos: mulheres, grupos raciais ou étnicos, LGBTQI+, pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. Já foi os protagonistas e o elenco como um todo, obviamente o terceiro ponto é enredo, ou seja, a trama do filme ser voltada para um tema referente a um desses grupos. Padrão B, equipe criativa e liderança de projeto. É basicamente igual ao padrão A, só que atrás das câmeras. Inclusive na questão de ter 3 pontos e o filme só precisar se encaixar em um desses pontos para já estar apto ao padrão B. O primeiro ponto aqui é liderança criativa e chefes de departamento. Dessas pessoas que estão no comando, ao menos 2 têm que ser dos seguintes grupos: mulheres, grupo racial ou étnico, LGBTQI+, e pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. E além desses 2 representantes desses grupos, também é preciso que tenha um representante dos seguintes grupos étnicos: asiáticos, hispânicos, negros, indígenas, do Oriente Médio, do Norte da África, havaianos ou de outras ilhas do Pacífico e outras etnias subrepresentadas. O segundo ponto é outras funções importantes, ou seja, mais 6 pessoas da equipe em funções importantes que sejam de grupos raciais ou étnicos subrepresentados. E por último, a equipe. Ao menos 30% de toda a equipe envolvida na produção ser representante de algum desses grupos. E assim como no padrão A, qualquer um desses 3 pontos é o suficiente para
para que o filme esteja apto ao padrão B. Ok, Pedro, mas já foi na frente da câmera e atrás da câmera? Quais são os outros dois padrões? O padrão C é acesso e oportunidades da indústria e é voltado para as produtoras e distribuidoras, mas aqui já é um pouco diferente. O padrão C tem 2 pontos, mas para o filme estar apto ao padrão C, ele precisa se encaixar nos 2, não é mais que nem o A e o B, que você pode, um desses pontos aqui, encaixei, check. Aqui você precisa cumprir os 2. O primeiro ponto é programa de estágio. A produtora ou distribuidora precisa empregar estagiários ou aprendizes que sejam dos seguintes grupos: mulheres, grupo racial étnico, LGBTQI+, e pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. Os principais estúdios, os grandes estúdios, precisam ter programas de estágio na maioria dos departamentos. Já estúdios menores podem ter um mínimo de 2 aprendizes nesses departamentos. O segundo item é oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades. A produtora ou distribuidora do filme precisa oferecer oportunidades de treinamento ou trabalhos de desenvolvimento de habilidades para pessoas dos seguintes grupos: mulheres, grupo racial étnico, LGBTQI+, e pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. E por último, mas não menos importante, o padrão D, desenvolvimento do público. Esse padrão só tem um ponto: representação em marketing, publicidade e distribuição. O estúdio ou a produtora precisam ter executivos sêniores nas áreas de marketing, publicidade e distribuição, que sejam dos seguintes grupos: mulheres, grupo racial étnico, LGBTQI+, pessoas com deficiências cognitivas ou físicas, asiáticos, hispânicos, negros, indígenas, do Oriente Médio, do Norte da África, havaianos ou de outras ilhas do Pacífico. E outras etnias subrepresentadas. E essas são as novas regras do Oscar. Lembrando que a partir de 2024, qualquer filme que queira competir a melhor filme vai precisar de pelo menos 2 dessas categorias. Agora, lembra que eu falei que tinha uma pegadinha? Só antes de continuar o vídeo, já deixa... Eita, mosquito. Opa, antes de continuar o vídeo rapidinho, já deixa o like e já se inscreve no canal para não esquecer no final. Isso claramente causou todo um rebuliço em Hollywood quando foi anunciado, né? Muitas pessoas reclamando que isso iria limitar as histórias, o que não faz muito sentido, porque só um dos pontos de um dos padrões é referente ao tema do filme. Mas qual que é a pegadinha, na verdade? É que as regras colocam um nível a ser atingido, mas colocam onde a indústria já está. O New York Times descobriu que a suprema maioria dos filmes com chance de Oscar que são lançados já cumprem o padrão C ou D, principalmente quando lançados por grandes estúdios, que já têm grandes programas de estágio, que resolvem o padrão C, e tem áreas enormes de marketing e distribuição, e já são áreas em Hollywood que tem bastante mulheres e LGBTQI+. E sabendo disso, uma matéria da Vanity Fair, supondo que todos já cumpririam o C ou D, resolveu investigar se algum dos últimos vencedores, ou pelo menos indicados, teria sido eliminado, se essas regras já existissem e eles só precisassem conseguir o A ou o B, algum dos últimos vencedores ou indicados seria eliminado? E a resposta é que não. Todos os filmes indicados a melhor filme nos últimos 15 anos passam em pelo menos uma das 2 categorias, A ou B. Inclusive os anos do Oscar so white. E se você for olhar só os vencedores, você precisaria voltar lá atrás, com 1996, para achar um possível desqualificado com Coração Valente, Um filme de guerra, Europa, Escócia antiga. Pelos dados do IMDb, a gente vê que a equipe não tinha realmente a porcentagem de mulheres ou grupos étnicos, mas no caso o IMDb não avisa a sexualidade da equipe, Então podia ter gente LGBTQI+, e o filme nem ser desqualificado realmente. Ou seja, os grandes estúdios não só já têm o padrão C ou D, ou até os 2, como o padrão A e B se mostram muito menos desafiadores do que parecem. O padrão A, por exemplo, embora você tenha os pontos sobre tema, o ponto sobre o elenco, o primeiro ponto, que é sobre o elenco principal, os atores principais, só precisa de uma pessoa. Então, Coringa, por exemplo, é um filme que tem todo mundo branco, a maioria homens, mas você tem um interesse romântico interpretado pela Zazie Beetz, que é uma mulher negra, então Coringa já se classifica. La La Land é um filme que tem os 2 protagonistas brancos, mas um dos coadjuvantes é o John Legend, que é negro, então também já se classifica. E o padrão B é a mesma coisa, você precisa de 2 departamentos liderados por minorias e um departamento liderado por alguém de outra etnia ou raça. Sendo que, majoritariamente, as áreas de maquiagem, figurino, cabelo e casting já são áreas comumente comandadas por mulheres. Você só precisaria de um chefe de departamento a mais que seja de outra etnia ou raça. O Irlandês, por exemplo, tem uma diretora de casting mulher e um diretor de fotografia mexicano, então já se classifica. Na verdade, pela matéria da Vanity Fair, de todos os indicados dos últimos 15 anos, 2/3 conseguem ambos os padrões, A e B, sendo que em um ano, 2018, todos os 8 indicados preenchiam tanto A quanto B. Então, apesar de todo o bafafá que rolou,
a verdade é que as mudanças vão ser quase nulas, o que pode indicar que a academia só quer aparecer, né, usando o assunto da diversidade, ou talvez apenas definir um limite muito baixo. Mas mesmo que chefões da indústria achem que o trabalho já está feito e não façam muito esforço, a verdade é que essas regras colocam pelo menos o assunto em pauta dentro dos estúdios e das distribuidoras. E quem sabe, alguns desses pontos têm potencial de trazer algumas mudanças. Mas e o que você acha? Concorda com as regras? Acha que deviam ser mais rígidas? Acha que nem deviam existir? Comenta aqui embaixo e já avisa o que mais vocês querem ver aqui no canal. Lembrando que esse vídeo mesmo foi um pedido de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não me ouviram no meio do vídeo, me ouçam agora e deem o like. Já se inscreve no canal se não for inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve. Muito obrigado e tchau.